Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar mais uma vez sobre feudalismo, mas prometo que essa é a última aula. E a gente vai falar sobre as mudanças que aconteceram da metade para o fim desse período que a gente chama de período feudal. Bom, mas antes eu queria chamar a atenção de vocês para algumas coisas, tá? Para vocês já terem em mente antes de assistir a aula de hoje. Primeira coisa, gente, a gente vai falar hoje sobre o surgimento do comércio, tá? Mas é importante frisar que o comércio ele não desapareceu total, tá? A gente está falando de algumas regiões da Europa. No resto do mundo, o comércio estava a pleno vapor, inclusive no sul da Europa também, tá? E nesses lugares que a gente está falando, onde tinha os feudos, não quer dizer que não existia comércio. Quer dizer que o comércio estava mais enfraquecido, por conta da concentração nas áreas agrícolas, não tinha muito excedente, então a galera ficava mais no seu canto e fazia algumas trocas eventuais. Mas a ideia de vender o que se produzia não era comum naquela região, mas é só para aquela região, tá? Nas outras regiões do mundo e até da Europa, sim, o comércio permaneceu desde a época da antiguidade. Bom, outro fator importante o que a gente vai falar aqui, a gente já está avançando quase 1000 anos do fim do Império Romano, tá? Então, a gente começou lá em 400 e pouco, né? Quando cai o Império Romano. E aqui a gente até divide esse período feudal em duas partes, a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. A Alta Idade Média foi o que a gente viu até agora, quando a gente tem essa concentração nos feudos, o baixo comércio, enfim, né? A questão da suzerania e vassalagem, tudo que a gente viu nas aulas passadas. O que a gente vai ver na aula de hoje, a gente já enquadraria numa baixa idade média, que é quando ela começa a entrar em decadência. Então, a gente já passou do ano 1000, tá? Então, são 500 anos, quase 600 anos depois do que a gente está estudou nas últimas aulas. Bom, e a última coisa o conteúdo de hoje, gente, ele é muito lógico, tá? Então, se vocês prestarem bem atenção, tá? Parem um pouquinho tudo que vocês estão fazendo, preste atenção no que eu estou falando, para vocês verem que uma coisa vai levando a outra, é uma questão bem lógica e fácil de entender, tá bom? Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar, então, sobre esse comércio que vai ressurgir com mais força na região dos feudos e que vai dar origem às cidades europeias. Bom, vamos lá, gente. Primeiro ponto que vai levar a esse crescimento do comércio. A gente pode falar das inovações técnicas na agricultura. Né? Então, a gente vai ter um crescimento de áreas cultivadas, né? Porque eles vão começar a derrubar mais matas, então os feudos vão se espalhar, os vilões que têm as suas terras fora dos feudos também vão começar a produzir mais, e aí a gente vai ter, então, uma produção agrícola muito maior. Além de ter áreas maiores para cultivar, também tem algumas inovações técnicas que foram criadas durante a Idade Média. Um deles é o uso do charrua, que era um arado com rodas e relha de ferro. Basicamente, o charrua ele é um arado mais antigo, né? E que vai preparar a terra para a plantação. Só que, como agora ela está mais mecanizada, vai ser mais fácil, vai preparar melhor essa terra e vai ser mais fácil para os agricultores fazerem isso. Segundo ponto, a adoção do sistema trienal. O que é o sistema trienal? Basicamente, eles pegam a terra, dividem em 3 partes. Em 2 partes eles cultivam e uma parte fica em repouso. Depois que passa aquele ciclo de plantação, que colhe e tal, eles fazem uma rotação e aquela terra que estava em repouso começa a produzir e uma das 2 que estavam produzindo entra em repouso. Assim, a gente vai poder ter uma maior variedade de produção. Então, uma mesma terra vai produzir vários tipos de grãos, que vai acrescentar mais proteína à dieta dos seres humanos. E também, além disso, né, tem a questão de que como a terra vai estar repousando durante um tempo, ela consegue produzir melhor quando ela é cultivada. Então, isso vai otimizar a produção e fazer com que tenha mais e mais alimentos. Por fim, a gente tem a utilização do cavalo na agricultura. Tá? O cavalo é bem interessante pensar, gente, porque o cavalo ele não era tão popular na Europa como ele era, por exemplo, na América. Tanto que, quando os europeus chegam aqui, os conflitos com os indígenas, um dos pontos que os indígenas acabam saindo na frente, né, se a gente vai ter aula sobre isso no final do ano ou ano que vem, não sei exatamente, mas, basicamente, né, os indígenas tinham algumas vantagens e os europeus tinham outras vantagens. Uma das vantagens dos indígenas era
a utilização do cavalo, porque era, lógico, numa guerra é muito mais fácil, né, a locomoção, e não era tão comum na Europa porque o cavalo era caro, tá? Então aqui eles começam a introduzir o cavalo nessa agricultura. Tudo isso, né, aumento da área de áreas cultivadas, as inovações técnicas vão levar a um aumento da produção. Tendo mais alimentos, a gente tem menos morte, porque afinal de contas muita gente morria, né, de doenças que vinham a partir da falta de nutrientes, alimentação, fome mesmo, né? Então agora, com mais alimentos, a gente tem menos mortes e, consequentemente, uma população cada vez maior. Para vocês terem uma ideia, no ano 1000, a população da Europa medieval era de 22 mil pessoas, passando para 50 mil em 1300, ou seja, né, temos um aumento grande, né, dobrou a população em 300 anos. É mais que dobrou, na verdade, né, em 300 anos, tá? E aí, gente, agora entra bem o que eu estava falando para vocês de ser uma coisa lógica. Então, vamos lá. Com o aumento dessa produtividade agrícola, ou seja, está produzindo cada vez mais alimentos, começa a sobrar cada vez mais, concorda comigo? Porque, afinal de contas, se eu preciso de um prato de arroz com feijão para me alimentar todo dia, e aí eu estou produzindo o suficiente, algo que dá em torno de mais 4 pratos de arroz e feijão por dia, eu não vou comer isso tudo. Então, esse excedente, né, o que sobra, é que eu vou começar a comercializar. Então eu vou pensar, bom, por que eu vou ficar com feijão? No caso não tinha feijão lá, né? Mas enfim, sei lá, o trigo. Por que eu vou ficar com o trigo estragando aqui na minha casa se eu posso vender o que sobrou do trigo? E aí vai começar a surgir esse comércio. Além das inovações agrícolas, já não era então, aliás, com as inovações agrícolas, já não era mais necessário ter tanta gente trabalhando. Então, pô, eles conseguiram produzir cada vez mais e agora, né, com uma mínima mecanização. Ou seja, eles não precisavam de tantas pessoas trabalhando no campo para que se produza cada vez mais. E aí, então, essas pessoas que acabam saindo do campo, eles começam a se dedicar a outras profissões. Então, surge, por exemplo, artesãos que vão produzir roupa, sapato, artefato de ferro, móveis. E aí, eu, que estou lá na agricultura, com o meu excedente, eu vou pensar o quê? Bom, eu vou vender esse excedente e vou comprar uma roupa para mim. E aí começa a vir esse pensamento de acumular, né? Acumular capital. Lógico, não é capitalismo ainda, tá? Mas, né, vai dar origem ao que a gente vai chamar depois de acumulação primitiva do capital. Ou seja, eu vou ter essa ideia de, eu vou vender o que sobrou do trigo e com o dinheiro eu vou lá e compro um móvel para minha casa, eu vou lá e compro um sapato. E isso, então, vai gerando, né, o surgimento de polos comerciais no continente. Aqui, para vocês verem, né, a gente tem 3 polos comerciais principais. O primeiro polo, gente, são as cidades italianas, que estão bem aqui, ó, especialmente essa parte aqui que pega Veneza, enfim. Essa galera aqui da Itália, gente, eles vão ter muito contato com o Oriente. Então, como é que vai funcionar? Muitos produtos aqui do Oriente, então, por exemplo, especiarias, né, que eram temperos, porcelana que vinha da China, chá, tapetes, seda, enfim, muitos produtos que eram oriundos da Ásia vão vir através de comerciantes até essa região aqui. Aqui os comerciantes italianos vão comprar. Então, eles compravam aqui no Mar Mediterrâneo esse produto e levavam para a Europa. Então, o primeiro polo vai ser cidades italianas comercializando com o Oriente. Depois, essa galera aqui comercializava para cá, ou seja, levava esses produtos para o sul, né, levando o sul da Europa ao norte. Então, assim, às vezes vendiam para um comerciante aqui que repassava para outras regiões. E depois a gente tem as cidades do norte entre si. Então, vai ser mais ou menos assim, acompanha aqui comigo. O produto vem até aqui, na Itália. Aqui ele é vendido, né, o comerciante compra, na verdade, e revende aqui no norte da Itália. Daqui do norte ele é enviado para o norte, do norte da Itália, ele é enviado para o norte da Europa e através então do norte ele começa a circular por várias cidades. Então aqui é onde se concentrava mais os feudos, né? Então a gente viu que na França, aqui na França, aqui na Alemanha, aqui também a gente tem a Escandinávia, que também tinha bastante de feudalismo, né? Enfim, esse comércio começa a concretizar aqui. Então, quando a gente fala de cidades que vão se formar, gente, eu não estou falando de cidades italianas, essas elas já têm aqui desde a época do Império Romano e elas continuaram com menos população, obviamente, porque a gente viu que a galera começou a ir para o interior da Europa, mas Veneza, por exemplo, continuou sendo um polo comercial durante toda a Idade Média.
A gente está falando de cidades que surgem nessa região aqui, do coração da Europa mesmo, ali na Alemanha, Bélgica, Holanda, Inglaterra, França, para essa região ali, tá? Bom, como é que surgem então essas cidades? Então a gente vai ter, a partir desse comércio que vem crescendo cada vez mais, eles começam a fazer feiras. Então, os eventos duravam de 15 a 60 dias, né? Então, a galera comprava produtos que vinham lá da Itália, que tinha sido comprado, que vinha do Oriente, né? Então, esses produtos, eles montavam feiras medievais e ali eles vendiam. Isso vale também para os artesãos daquela época, né? Então, a galera fazia sapatos e ia vender nessas feiras. O próprio agricultor, né, sobrava o excedente, levava para vender nessas feiras. Então, esses pontos começam a se formar. Esse ponto, gente, ele geralmente ficava entre digamos que na encruzilhada entre os feudos. Então, pontos entre quando acaba um feudo e começa outro, naquela região fazia uma feira para encontrar a galera toda ali, né? Só que, lógico, né? Como eu já falei várias vezes, não tinha os países nacionais como a gente conhece hoje. E aí a moeda, cada feudo usava a sua moeda. Só que, né, como é que eu vou comprar dólar? Sei lá, eu ganho real e eu preciso comprar algo em dólar. Como que eu vou comprar se eu estou com real? Eu preciso que alguém troque esse dinheiro, né? Que é o cambista. Então, aí que vai surgir o cambista. O cara vai se ligar, bom, o que eu posso trabalhar? Já sei, eu vou trabalhar nas feiras e vou fazer a troca do dinheiro. O cara vai chegar com uma moeda e quer comprar algo de outro feudo, eu troco pela moeda daquele feudo. E aí esse cara começa a ficar num banco nessa região das feiras. Esse cara começa a ser chamado de banqueiro, porque ele está num banco na feira. E a partir de então, né, ele começa trocando moeda, mas depois ele já evolui, já aumenta, né, suas atividades, já começa a guardar dinheiro para as pessoas, já começa a fornecer empréstimo com juro. Ou seja, é a raiz do que vai ser o banco depois, por isso banqueiro. Ok? Bom, e aos poucos, então, em torno dessas feiras, desses pontos comerciais, começam a surgir pequenas cidades, que se chamavam burgo. Esse nome é bem interessante, tá, gente? Burgo, se vocês olharem, tem muitas cidades na Europa que terminam em burgo. Então, tem Edimburgo, tem Hamburgo, tem Estrasburgo. Ou seja, sempre que tiver burgo no final, pode ter certeza que essa região era uma região de alguma feira medieval que se tornou uma cidade, tá? E outra coisa também, burguês, né? Burguês é o comerciante, né? A burguesia, né? Eram os comerciantes, depois donos de indústria, enfim. Mas burguês vem de burgo, então, ou seja, o cara que trabalha não é o cara que está lá na agricultura, é o cara que está no burgo vendendo. Esse cara, então, esse comerciante se chama burguês porque ele está no burgo. E a partir daí começam a surgir as cidades. Ok? Bom, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, me chamem. Beijos.